Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conexão Universitária. Você que já nos acompanha há um tempinho sabe que nós temos o propósito aqui de sugerir e propor temas de importância, de grande importância e profundidade para a vida do universitário cristão. E hoje, em especial, nós temos o episódio 10 e nós falaremos sobre a glória de Deus que é manifesta através do agro. O agro revela a glória de Deus. E eu quero lembrar você, antes de qualquer coisa, que nós temos um aplicativo que você pode acessar através do pãodiario.org.br/universitários ou procurar direto no seu App Store ou na Play Store e você encontrará um aplicativo que é destinado para você, universitário, que quer ter um braço forte aí na sua vida, no seu celular, que vai te acompanhar a cada dia para a edificação da sua vida através de conteúdos diários e de tudo aquilo que nós temos produzido aqui no Pão Diário Universitário. Da mesma forma, se você quiser estar por dentro de tudo aquilo que nós estamos fazendo e acompanhar cada conteúdo que será lançado e, enfim, estar abraçado com a gente aí nessa missão, você pode nos seguir no @Pão Diário Universitários e por ali também estar engajado com as missões que o Pão Diário Universitário se envolve. Meu nome é Roberto Legário, você deve estar percebendo que hoje uma pessoa diferente está aparecendo por aqui. Meu nome é Roberto Legário, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu pastoreio uma igreja aqui na cidade de Laje, Santa Catarina. Sou casado com a mulher mais linda do mundo, Andressa Legário, e tenho o privilégio hoje de receber para comigo, para essa conversa, pessoas maravilhosas. E dentre elas, vamos começar com a Bruna, que é a própria escritora desse devocional. Bruna, após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Oi, gente, eu sou a Bruna, sou engenheira agrônoma, sou responsável pelo devocional da semana 10, servi no Jesus na UFPR até agora há pouco e faço doutorado hoje também na área de ciência do solo, também relacionado ao agro. O que mais que você quer saber? Aqui em Curitiba, a cidade que eu estou falando. Que legal, Bruna. Qual é a igreja que você frequenta? Qual é o quê? Não entendi. Qual é a igreja que você frequenta? Ah, é verdade. Eu sou da comunidade Alcance de Curitiba. Legal, que legal. Que bacana, que bacana. Carlos, fique à vontade também. A casa é sua. Fala, pessoal. Meu nome é Carlos. Eu sou engenheiro florestal. Eu estou em Belo Horizonte, mas eu sou da melhor cidade do país, que é Vila Velha, Espírito Santo. Gente, me desculpa, mas Vila Velha, assim, se você não conheceu e não concorda comigo, é porque você não foi ou você foi errado, entendeu? Sou de Vila Velha, sou capixaba e vim para BH para estudar teologia. Eu faço parte da Mocidade para Cristo do Brasil. Na NPC eu lidero um ministério chamado Estudantes em Ação, que a gente trabalha com evangelização de estudantes. E hoje eu também trabalho numa iniciativa da ONU chamada Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais. Então eu estou aí trabalhando com esse tema na área de meio ambiente, assim, constantemente. E é isso, basicamente. A igreja, né, também, eu sou da Comunidade Presbiteriana Central, aqui de BH. Show. Que legal, gente, é um prazer e uma honra recebê-los para essa conversa. E sem mais delongas, o agro revela a glória de Deus. E em primeiro lugar, para nós introduzirmos esse assunto, eu queria saber aí de vocês por que é importante olhar para a natureza quando o assunto é a glória de Deus. Que tipo de relação nós temos entre a natureza e a glória de Deus? Carlos, por favor. Gente, então, quando a gente olha para as escrituras, ali em Gênesis, a gente já vê Deus dando esse mandato para o homem de cuidar do jardim, cuidar e guardar o jardim. Então, existe uma relação muito íntima. E conforme você vai avançando nas escrituras, você vai percebendo que ela todinha está impregnada dessa relação do homem com a criação. De modo que, conforme o homem vai caminhando e observando a criação, percebendo a criação, ele consegue enxergar Deus. Não que Deus seja a criação, claro, isso tem que ficar bem claro desde o começo, mas ao observar a criação de Deus, ao observar a natureza, o ser humano consegue enxergar o Criador, enxergar a mão de Deus naquilo. Então, de imediato, sim, em primeiro lugar, é uma ordem, né? E eu gosto também sempre de pensar na lógica ali de Deuteronômio, quando ele está falando de bênçãos e maldições, que ele fala que quando você não obedece a Deus, porque você não obedece a Deus, vai vir sobre você pestes, vai vir sobre você calor, vai vir sobre você inundações. Então, uma série de catástrofes climáticas que estão ligadas aí com a desobediência a Deus.
Então a gente percebe o tempo todo que falar sobre relacionamento com Deus, nós com Deus, passa por falar sobre o nosso relacionamento com a criação. Então por isso que a gente cuida da criação, por isso que a gente guarda a criação, por isso que a gente tem essa relação, nutre essa relação, e por isso que a gente precisa entender isso e viver essa relação. Que bacana. Bruna, qual é a relação entre a natureza e a glória de Deus? Então, cara, eu até anotei aqui que eu não era crente quando eu comecei a minha faculdade, né? E hoje eu vejo com outros olhos as disciplinas que eu fiz durante a minha graduação, porque quando você estuda taxonomia da planta, você estuda a classificação, você estuda fisiologia vegetal e animal, você chega num ponto que você começa a perceber que a natureza, a criação, ela não é feita para ser necessariamente funcional, mas bela, desfrutável, algo que não é só uma ração, digamos assim. Deus teve o cuidado de fazer coisas com capricho e com criatividade, mostrando o amor dele nesses detalhes. Assim. Então, quando você vai descobrindo, eu fiz uma disciplina no mestrado que falava sobre a substituição isomórfica dos minerais no solo, que é uma coisa que, se não tivesse acontecido, não haveria vida na Terra. Então, não tem como você ser apontado para essas direções enquanto você estuda e não relacionar com um Deus que é glorioso e que faz as coisas não somente por funcionalidade ou por necessidade, mas também por beleza, né, por capricho e por cuidado. Que bacana, eu acho que tem muito a ver com aquele exemplo, até mesmo antigo, né, no meio na roda cristã, que é quando você olha para um quadro, ele automaticamente te faz deduzir que ele tem um autor, por mais que o autor não o tenha assinado, você deduz automaticamente que se o quadro está ali, logo ele tem um autor, e eu creio bastante que a natureza é esse grande quadro, que por mais que não esteja explicitamente assinado, é prático ao olhar para ela, né, que existe um autor. Eu vi que você queria falar alguma coisa, Carlos, fica à vontade. Eu ia até comentar, acho que nessa mesma linha que você, assim, da sequência Fimonet, né? É uma sequência que a gente chama de assinatura de Deus, porque toda ciência, toda natureza, toda criação, em tudo, consegue se chegar a esse número. E é legal perceber que, assim, várias pessoas, de Da Vinci lá pintando a Mona Lisa, até os engenheiros aeronáuticos, todos eles usam essa sequência nas suas criações, porque toda criação ela acaba sendo resumida nessa sequência, a gente consegue sintetizar nessa sequência. E isso é muito incrível, assim, né? O Salmo 19 coloca que, como se, quando a gente olha para a criação, quando a gente olha para o céu, está escrito em letras garrafais, assim, Deus existe. Deus, a glória de Deus está aqui enchendo a terra. Entendeu? Então, assim, então a gente precisa ter esse olhar para a criação como sendo realmente de Deus, né? Criado por Ele e dado para a gente, para que a gente se relacione com Ele também. Fantástico. A glória de Deus está enchendo a terra é algo muito forte e profundo, né? Olhar para a criação e ter essa revelação de que a glória de Deus está enchendo a terra. Eu também quero puxar um gancho, Carlos, de uma coisa que você falou, que apesar de Deus se manifestar, a glória de Deus se manifesta através da natureza, Deus não é a natureza. Então, onde está essa linha tênue da relação entre o cristão e a natureza, para que nós tenhamos uma relação de bom mordomo da natureza, porque Deus nos fez por mordomo da criação, mas, ao mesmo tempo, não tomar uma linha onde nós somos idólatras e coloca a beleza da natureza no lugar de Deus, como nós vemos em todo o período histórico, né? Tantas gerações e tantas sociedades promovendo a idolatria à natureza, sem perceber que a natureza está expressando a glória de um Deus que é maior do que a natureza, né? Bruna, qual que é essa linha do relacionamento cristão para que isso não aconteça? Então, cara, eu uso o mesmo exemplo do quadro. No livro do C.S. Lewis, do Cristianismo Puro e Simples, ele usa esse exemplo do quadro, que não tem como o autor do quadro estar dentro do quadro. Ele deixa as suas impressões, você consegue reconhecer que aquilo é uma criação, mas o quadro não é o autor. E eu entendo que, por causa da complexidade das coisas naturais, daquilo que foi criado, de ser uma coisa tão incrível, quanto mais você estuda, mais maravilhado você fica,
criou-se esse paralelo de que a natureza seja Deus. Assim como existe também aquilo de que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então a gente tem essa dificuldade, mas eu entendo que, eu também anotei isso no meu papelzinho aqui, que existe um ponto que você chega e que você é obrigado a reconhecer que é a última fronteira, é a última pergunta, e que a resposta dessa pergunta, às vezes, é uma que você não quer responder, que é tipo assim, Deus fez, Deus criou assim, Deus, tipo, em todos os campos você chega num ponto em que você, ou você se escandaliza, ou você glorifica o Senhor, porque a criação não é um fim em si mesmo, ela é indicação de alguém que criou. E aí tem as teorias do design inteligente, da Terra Jovem, existem várias coisas que as pessoas vão colocando, mas é realmente muito arriscado, muito tênue de você reconhecer que aquilo é feito pelo Senhor e reconhecer que aquilo deve ser olhado com cuidado e colocar uma responsabilidade messiânica na criação, como se a criação fosse a nossa salvação, como se o cuidado fosse a garantia de que nós seremos salvos de alguma forma. Então, como diz, eu acho que é o Tozer, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, a gente tem que cuidar com toda e qualquer aspiração que a gente tenha, inclusive quanto ao estudo e à compreensão da criação em si. Eu acho que caminhando bem nessa linha, a gente precisa entender assim que a criação não é a mãe terra, né? Eu acho que passa muito por isso. Ao tempo que eu paro e olho para a criação, entendo que não é ela que me dá vida, quem me dá vida é Deus. Então ela é no máximo irmã, né? Igual o pessoal costumava tratar ela ali na igreja primitiva, falava muito da irmã terra, né? A irmã criação. Então muito nessas linhas. E a tentação sempre vai ser a gente querer deificar ela, transformar ela em Deus. E ela deixar de ser essa parte do cotidiano, esse instrumento de Deus para abençoar nossas vidas, esse instrumento de Deus para a gente se relacionar com o Pai, e a gente passar agora a querer atribuir a ela uma natureza de mãe mesmo, de quem cuida, quem me protege, quem... Não, quem me protege, quem cuida é Deus, né? E a criação é um instrumento dele. Recentemente eu estava fazendo um campo, um diagnóstico rural participativo, e eu estava conversando com alguns moradores, e teve um morador assim que, para mim, ele fala perfeitamente, ele mostra perfeitamente essa tensão que existe, né? Ele teoricamente não tinha nenhuma religião, ele não se considera como parte de nenhuma matriz religiosa, mas ele falou assim, não, mas eu protejo a natureza, eu protejo o meio ambiente porque eu amo muito, porque o meio ambiente me dá vida, o meio ambiente consegue, através dele eu consigo pescar, eu consigo ter alimento, produzir e tudo mais. E ele fez uma construção assim, muito perfeita, só que no final ele falou assim, e às vezes eu fico tentado a acreditar que esse meio ambiente, realmente, que a natureza é a minha mãe. Então, assim, essa é a tensão. A pessoa constrói todo o pensamento, a gente entende, mas no final existe uma tentação da gente olhar para a natureza, da gente olhar para a criação e falar assim, nossa, ela é o meu Deus, é a ela que eu sirvo, porque é ela que está me dando vida. E a ideia bíblica não é essa. Deus nunca colocou isso. Nós somos... A gente pode dizer que nós somos irmãos, né? Na igreja primitiva a gente tinha esse tratamento, mas seria no máximo isso, assim. No máximo. Fora isso, Deus não está restrito à natureza, né? A natureza expressa Deus, mas a natureza não é Deus. Então essa é a tentação que a gente tem que evitar aí. Até pensando nisso, a gente pode esquecer, às vezes, quando a gente fala sobre recursos naturais, sobre a criação em si, isso que ele falou, que, tipo assim, Deus transcende isso, e não foram uma nem duas vezes, que tanto na Bíblia quanto na história da igreja, o Senhor sobrenaturalmente subjugou os elementos da natureza, sobrenaturalmente fez aparecer coisas, fez desaparecer coisas, o que dá para ele o lugar devido de Senhor da criação, de autor da criação, e não somente um coadjuvante ou um cofator. Que às vezes eu relaciono também, Deus vai abençoar e vai ter uma boa colheita porque Deus vai fazer chover. Mas o Senhor pode, num momento em que ele decida,
fazer uma boa colheita sem chuva, porque ele é Senhor sobre todas as coisas, né? Então eu acho que é importante ponderar o tamanho de Deus em relação à criação. Eu gosto muito daquela... Eu não sei, eu acho que é Isaías que tá escrito. Eu sou muito ruim de endereço, vocês me perdoem, por favor. Eu acho que é Isaías que diz que o Senhor tem o mundo na palma da mão. Alguma coisa assim. Que assim, a gente vê o universo, a gente vê os multiversos agora que a gente está ouvindo falar, a teoria das cordas, umas coisas assim assombrosas. E você lembrar que o Senhor tem isso na palma da mão, bota tudo no lugar devido. Sempre colocar Deus no lugar devido dele de criador de todas as coisas. Não existe dificuldade para o Senhor em fazer acontecer alguma coisa que dentro do natural não seja permitido, não seja possível. Eu tenho um amigo que ele é zootecnista e ele tem algumas plantações, né? Você estava falando sobre esse sobrenatural de Deus. Toda vez que ele vai plantar, atender qualquer produtor, antes dele começar o atendimento, ele ora. Ele levanta as duas mãos dele para os céus e ele ora. De verdade, ele acredita e crendo realmente que, assim, mesmo que toda a ciência vá contra a produtividade daquela terra, Deus pode dar produtividade. E eu já tive essa experiência, né, de ver através da vida dele assim isso acontecer. Então, uma terra tida como improdutiva, produzir e ninguém entender. Né? Exatamente por isso, porque a criação está subjugada a Deus, é a criação de Deus, né? Não é a nossa criação. Então, a gente precisa entender isso. Tem uma frase do Jonas Madureira que eu acho que complementa muito bem esse argumento, e ele diz: na natureza tudo é obediência. Eu gosto muito dessa frase. Na natureza tudo é obediência. Tudo que Deus criou e está debaixo de sua submissão é obediência à ordem que ele mesmo criou, né? Então a natureza ela segue um curso, ela segue uma ordem. Por isso que nós apenas identificamos, nós não inventamos a cadeia alimentar. Nós descobrimos que ela existe, né? Nós não inventamos as leis da física, mas descobrimos que elas existem. Logo, todas essas coisas e muito mais são coisas que provam a existência de um Deus de ordem, né? Mostram que Deus ele tem uma ordem, ele tem um gosto, ele tem um padrão a ser seguido e um padrão muito excelente. E dessa mesma forma também, eu diria que por nós contemplarmos essa beleza dessa ordem, muitas vezes nós somos tentados pelos olhos a glorificar essa ordem, né? E por quê? Porque para o coração do homem é muito mais fácil, muitas vezes, cair na tentação de adorar aquilo que ele vê do que adorar o Deus daquilo que ele vê, né? Então, a natureza, por ser natureza, glorifica Deus, mas nós, muitas vezes, olhando para a natureza, glorificamos a natureza que está de joelhos a Deus. E eu acho que esse é um pensamento muito interessante, muito importante. E daí nascem diversas ideologias e diversas linhas de pensamento, até mesmo religiosas, na verdade, que adoram de alguma forma a natureza ou adoram alguma forma, alguma ordem dessa natureza que nada mais está do que debaixo da submissão de uma ordem que foi criada por um Deus que ama esse controle, que ama saber que todas essas coisas estão indo de acordo com aquilo que ele fundamentou. Eu acho muito, muito legal isso, assim. Eu sempre lembro da criação, né? Ali em Gênesis, porque indo de encontro, assim, indo numa rota totalmente contrária a todas as culturas daquela época, quando se registra a criação dos luminares, parece que é um registro tão simples, assim, comparado até mesmo com os outros registros, entendeu? Assim, ricas de detalhes. Assim, não, aí Deus criou os luminares e colocou lá no céu. Mas é exatamente para poder afrontar e para poder falar assim, olha, eles só são luminares, eles não são deuses. Ei, egípcios, babilônicos, todos os povos só são luminares. Eles têm uma função aqui. Mas é só isso. Eles não são deuses, eles não vão dar a colheita para vocês. Eu dou a colheita para vocês. É isso que Deus está gritando ali. Isso sempre me pega, assim, sempre me pegou muito, porque naquele registro, quando chegava nos luminares, me parecia que era uma coisa tão... Nem faz a distinção, né? Sol, lua e tal. Não, os luminares. Acabou, entendeu? E é exatamente assim. Deus está gritando isso ali. Né? Então a gente precisa ter isso muito certo no nosso coração. Sim, é interessantíssimo você relacionar, por exemplo, a construção da tenda do encontro, a quantidade de detalhes que existe na construção da tenda, na construção do templo, quantos metros, qual a forma das colunas, que vai ser esculpido uma romã, umas coisas assim, um detalhe assim absurdo. Quando chega na coisa que o ser humano mais quer saber,
É tipo assim, Deus criou, Deus disse haja luz e houve luz. E realmente é interessante pensar nessa intenção de confrontar mesmo. Tipo, não tem como você saber. Você não vai saber, porque eu sou Deus e você não é. Então, é uma forma de... Me lembra muito quando a Bíblia diz que Deus expôs o inimigo ao ridículo através dos sinais do êxodo, que também são coisas que não têm explicação. Então, eu vejo muito esse coração, né, de provocar maravilhamento à medida que você chega num beco sem saída, conforme você vai entendendo as coisas que o Senhor criou. É interessante a gente perceber que realmente assim é uma tentação atual, né? Essa deificação da Terra não ficou ali na década de 60 com o movimento hippie e tudo mais, né? Avançou no tempo e hoje em dia a gente tem essa ressurgência, esse retorno das religiões de magia com muito mais força, trazendo tudo isso de volta. Então, a galera do horóscopo, a galera do horóscopo, a galera das pedras, então toda essa galera traz junto consigo essa deificação da Terra, deificação de elementos da natureza que não foram feitos para esse fim, não foram feitos para serem adorados, né? Então é uma coisa muito atual a gente pensar e que em todo tempo o ser humano se sente tentado a cultuar. O alinhamento dos planetas nunca terá o poder do Deus que alinhou os planetas. Grava isso no seu coração, porque isso é muito mais profundo do que você estar preso naquilo que você vê, né? Então, se existe essa beleza e toda essa ordem, com certeza eu acho que é muito mais profundo se relacionar com o Deus que foi capaz de imaginar essas coisas, de colocá-las em prática, ao ponto de ser surpreendente para nós. E dentro dessa mesma perspectiva, galera, tem um texto de Romanos 1,19 que eu quero comentar e eu quero conversar com vocês a respeito dele, porque esse texto ele é muito profundo e Paulo, ele não, sem papas na língua, ele é muito direto ao traçar uma linha entre a adoração do homem e a contemplação da criação. E o texto diz assim, ó: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. O eterno poder e a divindade de Deus, desde a criação do mundo, podem ser percebidos por meio das coisas que Deus fez. E aí Paulo diz, por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ou seja, não prestar glórias a Deus não é digno de desculpa, sendo que Deus deixou a sua glória manifesta numa criação que nós contemplamos com os olhos. E continua assim, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. O que eu quero conversar um pouquinho com vocês, eu quero que vocês tragam uma perspectiva em cima disso, é que debaixo de todo esse cenário que Paulo fundamenta aqui em Romanos, de que nós podemos, através da criação, desde sempre, contemplar a glória de Deus, ele diz que o ser humano, não dando glórias, ele diz que se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles obscureceu. O que é esse se tornar nulos em seu próprio raciocínio e ter um coração obscurecido por não prestar glórias a Deus através daquilo que nós contemplamos dessa manifestação? Fica à vontade, desculpa. Eu fiquei esperando. Então, assim, cara, eu entendo hoje esse obscurecer, né, do coração, é a incapacidade de ficar satisfeito com aquilo que a gente vai descobrindo. Vai se tornando quase uma questão de honra chegar à resposta da questão final, que é o que eu estou falando. Eu até anotei uns exemplos. Quando eu estudo, por exemplo, o universo, estou estudando o cosmos, eu vou inevitavelmente chegar quem fez isso, como isso foi feito, quando. Na linguística, eu estava conversando com a Jess uma vez e ela jogou uma questão que eu nunca mais esqueci.
que para você ter uma linguagem, você precisa de 2 pessoas estarem falando. Então, com quem o primeiro homem falante estava falando? Tipo, aí eu fiquei, gente, mesma coisa. Na arte, quem define o que é beleza? Da onde veio as cores? Tipo assim, eu sei que o verde na planta vem da clorofila. Mas por que a clorofila é verde? Foi feito por acidente? Como assim? A gente vai chegando nesses pontos. Quem inventou a música? Como o vento começou a soprar? Como que faz água? Você vai chegando nessas questões que você é meio que obrigado a reconhecer que o Deus é glorioso demais e que não cabe dentro da nossa cabeça essas questões tão simples. O meu pai falava muito, o segredo de Deus é fazer água. E eu achava uma coisa tão nada a ver. Aí depois eu fui pensar sobre isso, que todo mundo sabe do que a água é feita, mas ninguém consegue fazer. E a água é um dos maiores limitantes, né, da criação. Do agro, enfim. Não é um recurso infinito. E se fosse tão fácil, a gente já teria feito. Tipo assim, a gente mandou uma pessoa para a Lua e a gente não consegue fazer um copo de água. Então, eu vejo isso muito como glorificar a Deus, dar a Deus o maravilhamento que Ele é digno de receber por essa glória que Ele colocou na criação. E esse obscurantismo, sim, do coração é quando o pesquisador, ou quem quer que seja, ele se resigna ou se resigna e ele bate o pé e ele se recusa a fazer isso. Eu vou pesquisar até o último dia da minha vida e eu vou me recusar a dar esse maravilhamento a quem é digno de receber, sabe? O Salmo 19, ele fala, a partir do versículo 2, né? Ele começa falando que os céus proclamam a glória de Deus, aí ele segue falando que um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento de a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. E aí lá no versículo 4 fala que, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. E assim, eu acho que a gente precisa entender que não é sobre o que a criação é, mas é sobre a mensagem que ela carrega. E é aí que eu glorifico a Deus. Quando eu entendo a mensagem que a criação está carregando, quando eu chego nesse limite de falar assim, olha, cara, não tem como, entendeu? Olha a complexidade disso tudo aqui. Não tem como, tem que ter algo além, tem que ter um criador. E aí, ao mesmo tempo, quando eu chego nesse limite e eu não consigo fazer essa... Eu tenho essa leitura, mas eu não consigo dar o passo adiante, eu vou perceber que Deus está me obscurecendo o meu conhecimento. Deus, ele está... Eu não estou conseguindo ir além. Eu posso até tatear a verdade e falar assim, existe algo além, mas é só isso que eu consigo. Entendeu? Então, a criação, ela grita, existe um criador. Está escrito, como eu falei lá no começo, né? Escrito em letras garrafais, assim, quando eu olho para o céu e eu falo assim, cara, só chove porque existem compostos voláteis orgânicos que as plantas emitem, que a gente fala o cheiro da chuva, né? A chuva realmente tem cheiro, as plantas, elas emitem compostos para fazer chover. Entendeu? E assim, não tem condições que isso seja por acaso. Que elas, belo de um dia, olharam para a Terra e falaram, não tem nada legal aqui e tal, a gente precisa de chuva, precisa de água do céu. Vamos começar aqui, entre aspas, suar e vai chover. Não faz sentido, entendeu? Tem que ter um criador. Uma coisa simples para mim é a água dentro da planta vai ao contrário da gravidade. Para mim, essa é a coisa mais espetacular. Pode ser um feijão dentro de um copinho, pode ser uma sequoia de 100 metros. A água sobe ao invés de descer. Sendo que o lógico seria acompanhar a gravidade, até porque chove de cima para baixo. A planta poderia absorver pela folha e derramar pelo resto. Seria lógico. Mas não, a chuva vai para o solo, do solo ela capta os nutrientes, ela deixa de se tornar água, ela se torna uma solução e ela vai ao contrário da gravidade. E não importa a altura da árvore. A sequoia, por exemplo, ela nem pega fogo, ela não pega. Ela só morre quando ela cresce demais e não sustenta o próprio peso.
Então, isso leva a questionamentos. Eu sempre brinco que o Senhor foi muito gentil conosco ao nos dar coisas que tenham sabores diferentes, porque isso não é absolutamente necessário. Ração de cachorro não tem um monte de gosto diferente, ela tem o nutriente que o cachorro precisa, ele come e ótimo, vive. Mas o Senhor nos deu papilas gustativas de formas diferentes, com sensibilidades diferentes, fez comida com compostos diferentes, e nos deu a capacidade de descobrir isso, de sentir o gosto, de ver as cores, textura de comida, quantas frutas, quantas coisas agricultáveis que a gente nunca nem viu, de outros países, de outros lugares, a gente nunca vai ter a oportunidade de provar, assim como muitas pessoas nunca vão ter a oportunidade de provar um pinhão, por exemplo, que assim, não precisavam. Então, isso me deslumbra muito. A vontade do Senhor de fazer uma criação da qual a gente pudesse desfrutar. Legal. A gente pudesse olhar e falar se é muito bom, né? Falar também, entendeu? Nossa, sim, isso aqui é muito bom. A capacidade de sentir que é bom, né? De sentir que aquilo é mais gostoso ao meu paladar do que aquele outro, né? Isso é fantástico. E dentro dessa mesma perspectiva, galera, nós temos já bastante costume de falar sobre a glória de Deus manifesta na natureza e enquanto isso pode acarretar numa idolatria à natureza. Mas em contrapartida, nós também temos, né, uma outra relação muito prejudicial e pecaminosa que nós podemos ter com a natureza, que é a relação de simplesmente abrir mão dela como se ela não tivesse valor. Do contrário daquele que idolatra, temos aquele que não dá valor e não cumpre com a tarefa de ser um bom mordomo. Então, dentro dessas tarefas, né, nós temos as pequenas coisas, que é o simples não poluir com uma lata de refrigerante que você joga na rua, o simples levar o lixo para o lixo e não ficar jogando por aí, né, não ir para a praia e deixar um montaréu de sujeira, mas também N outras coisas que podem nos levar ao pecado de sermos negligentes com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E vocês, como engenheiro florestal, como agrônoma, que também vocês veem dia a dia o comportamento da natureza, como é importante o cristão ter essa consciência, sabe? De que eu sou mordomo da natureza, temos muitas coisas que estão em decadência, estamos perdendo muitas coisas na natureza por falta de mordomia, e nós simplesmente, muitas vezes, deixamos acontecer como se isso não fosse importante para nós. Que tipo de consciência está faltando assim na cabeça das pessoas que vocês querem trazer essa notificação para o pessoal que está assistindo? Mano, eu acho que a primeira consciência que falta para as pessoas é entender que a criação é de Deus. A criação não é nossa. Eu acho que a gente vive um modelo insustentável de exploração exatamente porque a gente acha que a criação é nossa. Porque quando eu olho a criação como sendo de Deus, eu vou cuidar, eu vou preservar, eu vou fazer o que ele mandou. A gente precisa lembrar que na Bíblia existe uma série de passagens que convidam o ser humano a cuidar da criação de forma muito prática. Por exemplo, deixar a terra descansar, não maltratar os animais de carga, tratar com dignidade os animais domésticos. Enfim, uma série de convites mesmo para que a gente preserve, para que a gente haja de forma consciente para com a criação. Então, acho que essa é, assim, para nós cristãos, é o que falta as pessoas entenderem. A criação é a criação de Deus. E aí, quando eu entendo isso, para mim é muito prático eu pegar e não querer mais, por exemplo, evitar usar descartáveis. Porque não justifica eu gastar litros e litros de água para produzir um copo descartável para beber 200 ml de água. Entendeu? Porque não justifica eu consumir determinados alimentos que não fazem parte da cultura do meu regionalismo mesmo, né? Das matas, das florestas da minha região, em detrimento de alimentos que não fazem, que vão ter que vir de outros lugares, que vai poluir o meio ambiente, que vai gerar gastos, que vai gerar consumos que são desnecessários. Entendeu? Então, a minha relação começa a mudar. Eu começo a pensar diferente sobre essa criação. Eu começo a pensar, por que Deus me colocou aqui? E qual o impacto de Deus ter me colocado nessa cidade vai gerar na minha vida de forma prática? A forma que eu me relaciono com o meio ambiente. Por que eu preciso comprar X coisa agora, sendo que não é uma necessidade?
Assim, eu começo realmente a repensar, entendeu? Porque eu olho para a criação e entendo que ela é de Deus. Eu olho para mim e entendo que eu faço parte dessa criação. Eu entendo que cultivar e guardar não é uma exploração desenfreada. Tem limites, existe ordem nisso. Deus ordenou a forma que isso deveria ser feito. Enfim, e aí eu começo a mudar a minha forma de me relacionar. Perfeito, e agora eu vou falar como um senhor de 50 anos, né? Mas nós podemos ver realmente o quanto as coisas a cada dia que passa se tornaram mais descartáveis, né? E a nossa geração ela já nasceu com essa mentalidade de descartável. A gente valoriza algo por uma semana e aquilo que para nós era ouro por uma semana se torna lixo na semana seguinte. E eu creio muito nisso que você falou, Carlos, isso que você comentou, porque eu acredito que nós, como cristãos, deveríamos ser o melhor exemplo de cuidado natural. O melhor exemplo daqueles que se preocupam com uma natureza que está a perecer. Até porque ela está perecendo muito por nossa causa, né? Pelo nosso pecado, pela nossa momento onde nós caímos e por tudo aquilo. Ela já sofre, né? Ela já sofre pelo nosso cair no pecado e nós ainda a destruímos com o resto que a gente tem para destruir. Então, Bruna, fica à vontade para trazer seu parecer. Então, eu ia mesmo falar sobre isso, sobre o efeito da queda na criação. E eu acho que isso está muito relacionado com a idolatria que a gente pode ter. Essa ideia de esperar uma salvação vinda da criação, ela conflita com a ideia de que com a queda, toda a criação foi corrompida. Existe uma teoria de mutação epigenética que ela coincide com o nosso conceito cristão de deterioração pela queda, e às vezes não é levado isso em consideração quando você quer restaurar todas as coisas. Assim, a gente deve ter a noção de que a gente tem que cuidar, porque a gente, pensando de modo frio, a gente é um pouco suicida, pensando somente na exploração. Uma coisa que me chama muita atenção é como nós, como ser humano, a gente prefere fazer uma coisa que vai gerar um problema e daí pensar na solução do problema, ao invés de pensar antes que pode dar errado. O exemplo do plástico é um exemplo maravilhoso. O plástico é uma coisa muito boa. Nossa, dá para fazer pote, dá para fazer canudinho, dá para fazer sacola, dá para fazer brinquedo, dá para fazer um monte de coisa. Vamos fazer plástico com os loucos. Aí agora tem ilhas de plástico, ninguém sabe o que fazer com o plástico não vai embora. Uma linha de pesquisa da minha pós-graduação trabalha com contaminação de alimentos por microplásticos, que são plásticos tão pequenos que eles entram na planta e você está comendo plástico que você não enxerga. Então, várias dessas demandas que a gente tem hoje de contaminação, de restauração, poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse uma maneira mais de mordomo mesmo, de ver aquilo que está sendo criado. Por outro lado, eu não gosto da ideia de cancelar tudo que a gente tem, né? Eu como agrônoma, cancelar tudo que a gente tem de avanço, de desenvolvimento, com a ideia de voltarmos àquilo que eram há, 100 anos, sendo que hoje nós temos 3 vezes mais pessoas. Então, eu realmente vejo que são pontos de Realidades diferentes, né? São pontos de vista conflitantes, mas ao mesmo tempo necessita ser observado com cuidado conforme a gente vai tendo a nossa vida diária. Uma relação que eu consigo fazer, por exemplo, é da guerra. A gente sabe que no fim dos tempos virão guerras, rumores de guerras, lá. Não é por isso que eu vou deixar de orar pelas pessoas, eu vou deixar de ajudar as pessoas, vou deixar de me importar com as pessoas, para não virar um nihilista, um fatalista, tipo, o mundo vai acabar mesmo, então tanto faz. Com a criação é a mesma coisa, a gente sabe que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a gente sabe que a queda vem causando deterioração da criação, mas não é por causa disso que eu vou pôr fogo em tudo e vou ficar esperando, eu vou fazer o que eu quero com essa criação aqui, porque depois a gente vê. Então, esse pensamento compartimentalizado é o responsável, na minha opinião, por todos os problemas que a gente tem hoje para resolver, que na verdade nem teria se a gente pensasse da forma correta.
E, pessoal... eu acho que a Bruna trouxe... Fica à vontade, Bruna trouxe um ponto muito importante. A Bruna trouxe um ponto muito importante para a gente poder pensar, que é esse imediatismo, né? Então a gente escolhe técnicas e processos que são mais imediatos, sem pensar no futuro, sem pensar a longo prazo. Então, acho que o plástico sempre vai ser um clássico, né, gente? O primeiro plástico produzido ainda não terminou de se decompor, e ele não se decompõe. A gente já sabe que ele não se decompõe, mas assim, o microplástico que ele vira, o primeiro ainda está aí, se decompondo e se transformando em microplástico. Mas, ao mesmo tempo, a gente para e percebe que, quando a gente percebe que tem um problema, existe uma indisposição também em querer solucionar. Então, talvez até mesmo na produção de alimentos, a gente percebe que, ok, a população multiplicou e tudo mais, mas as pessoas têm uma dificuldade, uma resistência muito grande ainda em buscar novas práticas, em buscar como fazer em larga escala a produção que consiga alimentar a população mundial sem, por exemplo, ter que usar tanto agrotóxico. Né? A questão dos agrotóxicos, que hoje ou sem chega até nos biscoitos que a gente compra. E sem abrir novas áreas, sem ter que desmatar, enfim. Tudo isso a gente vai percebendo que existe uma indisposição, e essa indisposição é egoísmo. Né? É o egoísmo do coração humano que não quer, que quer visar o lucro. E como a gente bem sabe, esse lucro exacerbado, né, é mamon. Entendeu? A Bíblia não trata de outra forma. Esse amor ao dinheiro é pecado. Entendeu? E por amor ao dinheiro se destrói a criação. E por amor ao dinheiro, a gente também opta por um estilo de vida que é pecaminoso. Destrutivo, né? Entendeu? Exatamente. Então, a gente tem que pensar. E aproveitando esse gancho, Carlos, sobre estilo de vida, eu quero entrar também com vocês, não quero que nós encerremos esse programa antes de entrar nesse assunto, que para mim ele é de grande fundamento, no texto de João 15, do 1 ao 5, e você de casa aí abre esse texto para você lê-lo com paciência, mas aqui eu só quero comentar que esse texto ele faz um paralelo muito interessante, e entre outros paralelos que nós temos na Bíblia, entre a figura da natureza e o funcionamento da natureza, e a nossa vida com Deus e como ela funciona, o nosso relacionamento com Jesus e o nosso relacionamento com o Pai. Debaixo dessa comparação, João ele faz uma analogia da videira verdadeira, e essa é uma das analogias mais famosas da Bíblia, onde Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, né? E em mim existem ramos que geram fruto. E aí Jesus vai dizer que os ramos que não geram fruto são cortados, os ramos que geram fruto são podados para que eles gerem ainda mais frutos, né? Então, como uma videira verdadeira, Jesus é a saúde, Jesus é a vida, a toda a vitalidade e o vigor que nós necessitamos para que, enxertados nele, sejamos ramos que dá fruto. E a pergunta que eu tenho para vocês é: qual o nível de importância na vida de um cristão ser um ramo que dá fruto? Por que é importante, como uma árvore que é saudável dar frutos, um cristão dar frutos? Fica à vontade, Bruno. Sua vez. Ai. É porque, na minha opinião, o fruto não existe para si mesmo. Um ramo não existe para si mesmo. Um ramo que existe só para si mesmo é aquilo que a gente chama na agronomia de ramo ladrão, que ele drena a seiva da árvore e ele não produz nada. E se você não cortar ele, ele mata a árvore, porque ele não faz nada. Se você passar, por exemplo, nessas árvores que são plantadas na calçada aqui em Curitiba, você vai ver, às vezes, tem a calçada, tem o tronco, e em volta do tronco tem uma toceira de brotinho. E você fica, ai, que lindo, ela está crescendo. Ela não está crescendo, aqueles ramos, de fato, estão atrapalhando o crescimento. Então, a ideia de que o crente não existe para si mesmo é uma coisa que precisa ser reforçada. Porque nós somos muito mimados no sentido de vivermos num país onde a gente consegue expressar nossa fé, onde a gente não é impedido de exercer nenhum direito, nenhuma liberdade, em que a gente consegue deliberadamente orar e muitas vezes até receber coisas materiais que a gente tem orado, que a gente tem pedido, a gente vê a fidelidade de Deus nessas coisas, e a nossa tendência é girar em torno disso. Eu vou ficar vivendo a minha vidinha abençoada de crente, como se eu não tivesse mais nenhuma outra preocupação, a não ser viver bem aqui e ir para o céu quando eu morrer. Então, isso é um ramo que vive para si mesmo, e na verdade ele é um ramo ladrão.
que ele não produz nada, ele não colabora com nada, sendo que se Jesus tivesse esse interesse, ele não seria uma videira, ele seria, sei lá, um canteiro de muda, cada mudinha no seu quadradinho, vivendo muito bem, obrigada, sem interligação umas com as outras e sem nenhum objetivo além, né, da própria existência. Legal. Matheus, Carlos, desculpa, fica à vontade. Acho que o Carlos travou, né? Não tem problema, enquanto o Carlos se conecta conosco, eu concordo contigo, Bruna. Eu acho muito profundo esse fator videira, porque o fator videira nos promove o seguinte pensamento. Nós somos, assim como a criação, aquilo que nós contemplamos é totalmente dependente de um Criador, é totalmente dependente de Deus. Deus deu ordem à criação. Nós, como parte da criação, também temos ordem. Nós também temos um motivo pelo qual nós nascemos e também temos um motivo pelo qual fomos criados. E esse motivo é para que estivéssemos enxertados numa videira que produz fruto. E logo, se como cristãos nós somos como ramo enxertado na videira que produz fruto, todo cristão é testificado pelo fruto, certo? Então, olhar para um cristão, não se olha para um cristão e olhando para sua vestimenta simplesmente, olhando para sua eloquência, nós diremos, ele é crente, ele é um seguidor de Jesus, mas pelos frutos que a vida dele produz, nós veremos, não pode viver desse jeito senão através da videira. Existe uma vida, uma saúde, uma vitalidade que não vem dele, que nitidamente não vem dessa pessoa. A partir do momento que aquela pessoa decidiu por Jesus, os frutos dela mudaram. E eu acho isso muito forte, porque a partir do momento que nós entendemos que nós somos ramos que produzem frutos por causa de Cristo, nós entendemos que nós não podemos não produzir frutos. E a falta de fruto é justamente a morte espiritual. Se somos ramos que estamos na vida, logo produzimos fruto. Se não produzimos fruto, estamos mortos como ramos, fomos podados porque nós nada fazíamos, de nada servíamos para a glória de Deus. E isso, para você que está nos assistindo, é até um aviso. Você faz parte de algo que Deus criou para que você sirva de testemunho vivo para a glória do Criador, né? Os seus frutos precisam transbordar em glórias a Deus. As pessoas verão que Deus está vivo, que Jesus ressuscitou, não porque você fala uma frase bonita dizendo Jesus morreu na cruz e ressuscitou, mas porque os frutos da sua vida, eles mostram, eles escancaram o fato de que Jesus está vivo. E dessa mesma perspectiva também, pode falar, Bruno, antes de eu perguntar outra coisa para você, fica à vontade. O que eu fiquei pensando enquanto você estava falando é o conceito de fruto, que às vezes, como a gente é mimadinho, a gente entende errado. Eu ser frutífero não é eu ter muitos seguidores, ou eu ter muito dinheiro, ou eu ter muito sucesso. Eu preguei esses dias uma palavra que se chama o sucesso de Estevão, que para mim é o meu personagem bíblico favorito, para mim é o modelo daquilo que é fruto. Porque fruto é gente, fruto é tempo investido, é amor dedicado. Quando Jesus era frutífero, Jesus andava com os discípulos e ensinava aquilo que ele queria que eles guardassem. Então, eu não posso ser uma pessoa que não cuida de ninguém, que não se importa com ninguém, e mesmo assim achar que eu sou uma pessoa frutífera porque eu sou bem-sucedida no meu negócio, porque eu sou, não sei, importante. Não sei. É importante, ao meu ver, reforçar do que se trata o fruto quando o Senhor está pedindo para que a gente vá ter muito fruto, nosso fruto permaneça. Perfeito. Voltou o amigo. Oi, amigo. Carlos, deu tudo certo? Acho que ele ainda não está conseguindo falar com a gente. Mas perfeito, Bruna. Eu percebo debaixo, eu contemplo as coisas debaixo da mesma perspectiva, e debaixo dessa mesma perspectiva é um pouco, às vezes, até mesmo frustrante se a gente for parar para pensar no quanto nós estamos preocupados em gerar resultados, mas não percebemos que nem todo resultado é fruto, né? Fruto é diferente de resultado.
Você pode estar tendo resultado em muitas coisas na sua vida e ao mesmo tempo não estar gerando frutos para a glória de Deus. E eu ressalto a mesma frase que um dia eu falei aqui quando eu participei aqui do Conexão Universitária. É uma frase do Francis Chan que diz que a nossa preocupação não deve ser sermos o fracasso, mas sermos bem-sucedidos em algo que não importa, certo? Então, isso para mim é muito profundo, porque a nossa geração está muito preocupada com o pseudo-sucesso, mas não está preocupada em ser sucedido para a glória de Deus. Ou seja, os frutos que são bons para Deus são frutos de eternidade e de glórias a Ele. E debaixo dessa perspectiva, nós precisamos nos perguntar mais uma coisa, que eu acho que talvez o Carlos já consiga entrar na conversa de novo aí nessa próxima pergunta. Debaixo dessa geração que vive para o alto mérito, né? Então, eu dou fruto, eu consegui, eu conquistei, eu lutei, eu tive o resultado. Que tipo de mentalidade o cristão precisa ter, ou que tipo de mentalidade ele deve também combater para que toda a glória, toda a honra e todo o mérito do meu fruto seja dado à videira que proporcionou o fruto a mim, que não sou eu mesmo, que é Jesus. Carlos, fica à vontade. Eu acredito muito que nessa geração que Bauman vai falar na geração do cansaço, essa geração que é tão rápida, tão fútil mesmo, assim, que a gente vive esse tempo, esse tempo rouba da gente essa capacidade de olhar para Deus. Uhum. Porque até mesmo aqueles que não conhecem a Deus, que não seguem a Cristo Jesus, né? Se a gente parar para pensar na lógica bíblica e em tudo que a gente conversou aqui, observar a criação demanda tempo. Então, encontrar Deus na criação, observando, ali precisaria que eu parasse para contemplar. Agora, se eu sou uma geração líquida, rápida, do imediatismo, eu não vou ter esse tempo. Eu não consigo parar para observar mais. Eu estou sempre cansado, eu estou sempre pressionado pelo tempo, e o tempo é meu inimigo. Né? O tempo não é meu amigo. Eu sempre estou falando para Deus que as 24 horas que ele criou não são suficientes, então ele não é perfeito, ele deveria ter feito mais tempo para eu poder viver. Né? Então, a gente precisa parar. Se a gente quer viver para a glória de Deus, a gente precisa aprender a parar para poder contemplar Ele. A gente precisa aprender a parar para poder observar as Escrituras e ver como Ele quer que a gente viva. A gente precisa parar de ser inútil. Até onde eu tinha pegado da conversa da minha internet, dá um sinal assim. A gente estava falando disso, né, do ramo que é inútil. Então, a gente precisa parar de ser inútil. A gente precisa parar de viver de ser essa geração que só quer viver um culto ao ego, né? Um culto a mim mesmo. Eu preciso parar com isso e caminhar numa lógica contrária, numa lógica que eu olho para o outro, numa lógica que eu olho para Deus, numa lógica que eu vivo aquilo que Deus quer que eu viva. Nada mais, nada menos. Que eu tenho um coração inteiramente nele, de verdade. Né? Entendendo que eu recebi a Cristo Jesus. Que eu recebi uma tradição. Algo me foi passado, algo me foi ensinado. Nada foi criado na minha mente. Não, eu fui ensinado nos caminhos do Senhor. E por ter recebido esse ensinamento, eu continuo a viver nele. E o que ele fez na minha vida vai gerar vida em outras pessoas. Por consequência, eu vou transmitir isso para outras pessoas. E esse é o meu modo de caminhar, né? Transbordando realmente. Esse é o meu modo de me relacionar com Deus. Esse é o meu modo de glorificar Deus. Conhecendo Ele e tornando Ele conhecido. Uau, fantástico. Bruna? Então, na minha opinião e na minha vida, eu sempre procuro lembrar de onde eu saí, lembrar da minha miséria antes de eu conhecer o Senhor, lembrar de que mesmo com algumas vitórias, com algumas conquistas, desculpa, gente, com algumas vitórias, com algumas conquistas, eu era miserável, eu pedia para mim a morte. E eu não tinha prazer na minha vida, até o Senhor vir e me resgatar. Então eu sei que não tem como nenhuma satisfação, nenhuma alegria, nenhuma nada vir da minha própria vida, porque eu já tinha vivido antes, eu sei que não é dessa vida. Eu sei que é algo que o Senhor tem graciosamente depositado sobre a minha vida. Amém, glória a Deus. E para nós finalizarmos com chave de ouro, eu queria saber se o Carlos tem alguma frase final, alguma declaração final para deixarmos no coração de quem está nos assistindo. Ou nos ouvindo, né? Gente, eu acho. Justo. Eu acho que, assim, para fechar,
eu queria que a gente lembrasse que a gente não está tateando Deus. Entendeu? A gente não faz parte desse grupo de pessoas. Nós realmente recebemos a Cristo Jesus. Eu acredito que, piamente, sim, se Deus te trouxe até aqui, se Deus tem falado do seu coração, mesmo talvez que você que está ouvindo a gente ainda não tem um relacionamento com Jesus, é porque ele quer ter um relacionamento com você. É porque você observou a criação e você chegou nesse limite da sua vida que você fala, cara, não dá para eu poder viver tudo que eu estou vivendo ao acaso, entendeu? Não, a vida não é um grande jogo de dados. Não é isso. Deus é real. Então você consegue ver Deus escrito em letras garrafais no seu dia a dia. Então não perca isso. Olha para a sua vida e dá agora o passo além. Entendeu? Não viva uma vida, não suporte a ideia de viver uma vida só com essa dimensão de um Deus que é criador, que está ali, que abandonou sua criação. Não, Deus não é isso. Deus ele está vivo e quer gerar vida em você agora. Amém. Quer se tornar cada vez mais pessoal. Então, que a criação para você seja esse reflexo de um Deus que é pessoal com você. Sinalize para você a existência desse Deus, mas mais do que isso, que te leve a um relacionamento com ele. Que te leve, assim como levou Davi, né, a uma vida que se fala, Deus, me perdoa pelos pecados que eu nem sei que eu cometi. Mas me perdoa, porque eu não apenas te encontrei na teologia natural, eu não apenas te encontrei no meu dia a dia, olhando a criação, mas eu te encontrei lendo as escrituras, eu te encontrei tendo um relacionamento com o Senhor, e eu não suporto mais a ideia de viver uma vida distante do Senhor. Então, se o pecado é o que me separa do Senhor, me perdoe até por aqueles pecados que eu não sei que eu cometi. Então, que esse seja o efeito da criação na minha vida e na vida de cada um que está escutando ou vendo a gente aqui. Amém, cara. Bruna, fica à vontade para trazer sua declaração final. Eu queria incentivar todos os curiosos sobre ciência, sobre linguística, sobre arte, não desistir de buscar ciência, estudar mais, fazer iniciação científica, escrever artigo, fazer mestrado, porque a gente tem medo de que isso acabe nos causando ofensa contra Deus e escandalizando a nossa fé. Mas eu vi num lugar, eu acho que foi na BC2, que eles falam que é uma citação, né? Que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus. Então, que o nosso relacionamento com Deus não seja um empecilho para a gente aprender e que no nosso aprendizado a gente consiga achar aquilo que glorifica o Senhor, aquilo que só Deus poderia ter feito, só um Deus muito poderoso, muito glorioso poderia ter feito. E é isso aí. Amém. E antes de finalizar, eu quero me apropriar da declaração do Jonas Madureira. Eu quero que essa reflexão fique permeando seu coração durante esse dia. E ele diz assim, ó: na natureza, tudo é obediência. Por que não obedeço a ti como meus órgãos internos te obedecem? Quisera eu ordenar a meu coração, condenado a parar de bater, que não pare e ele prontamente me obedecesse, como meus pés me obedecem. Quisera eu obedecer-te, como as batidas do meu coração te obedecem. Meu lindo, meu querido, que está nos acompanhando, eu quero te agradecer porque você esteve com a gente até aqui. Se você gostou desse aplicativo, dessa apresentação, dessa conversa, você pode procurar aqui no nosso canal do YouTube, você vai encontrar mais, também no Spotify e também fazer o download que eu falei para você lá no começo do nosso aplicativo. Fica à vontade, ele está passando aqui embaixo. Você pode baixar e ter conteúdo diário edificante para a sua vida, que é braço forte. Até mesmo porque nós temos geralmente aquela analogia de que muitos universitários caminham meio sozinhos, né? Às vezes saem de casa, vão para outra cidade, estão debaixo de uma realidade totalmente diferente. Talvez esse aplicativo possa ser braço forte na sua luta diária, na sua fé cristã. E da mesma forma eu te convido a deixar o seu follow lá no @pãodiariouniversitários, tá bom? Eu te espero na próxima, espero que essa conversa tenha edificado o seu coração. Quero agradecer muito a presença da Bruna e do Carlos, muito obrigado por toda essa riqueza de informações que vocês trouxeram para nós, serão sempre bem-vindos e eu espero você, espectador, para uma próxima conversa também.
para a glória de Deus. Amém? Até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.